Olá, então, alunos, novamente estamos aqui, né, para conversar a respeito agora, então, da Inconfidência Mineira, né? Nós já falamos na aula anterior a respeito da crise do sistema colonial, tá? Então, a crise do sistema colonial, ela vai provocar novos movimentos já com uma outra característica, né, que é, então, a perspectiva da independência do Brasil. E dos movimentos de independência que nós tivemos, o mais importante, sem sombra de dúvida, foi a Inconfidência Mineira. Tá? Ela ocorreu no mesmo ano que a Revolução Francesa, 1789, e tem tudo a ver porque ela justamente tem a forte influência do sistema político, sistema de ideias chamado iluminismo. Tá bom? A Inconfidência Mineira ocorreu, obviamente, aqui em Minas Gerais, tá? E ela teve como centro fundamental a cidade de Ouro Preto, né? Que naquela época chamava-se Vila Rica. Ela teve vários líderes, né? Como por exemplo o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, mas sem sombra de dúvida o líder mais importante foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tá? Embora se discute um pouco qual era o papel dele no movimento, mas ele acabou assumindo, né, propriamente a identidade desse movimento. Tá? A causa principal da Inconfidência Mineira foi a cobrança de um sistema de imposto chamado derrama. Tá? Nós já falamos, por exemplo, na existência do quinto. Tá? Além do quinto, havia a captação, havia o dízimo, havia outros impostos que eram cobrados também. Quando os colonos deixavam de pagar impostos, havia uma dívida enorme, tá certo? O governo português então estabeleceu a chamada derrama, que era uma forma de cobrança dos impostos, vamos chamar assim, atrasados, tá? E ela era uma cobrança forçada, ou seja, era feito com tropas, e o indivíduo que não pudesse pagar, ele era obrigado a entregar seus bens, seus móveis das casas, a sua própria casa, a mina de ouro que ele possuía, a fazenda, os escravos, né? Em suma, era um horror quando se decretava derrama, porque aí a forma da cobrança da dívida era enorme e violenta, e os indivíduos podiam ficar sem nada, né? Tá? Inclusive até mesmo serem presos, né? Além de perderem seus bens, poderiam ser presos. Bom, então a derrama ela foi um dos elementos fundamentais em termos, né, de ter provocado o movimento. Tá? Tanto é que quando o governador ficou sabendo da existência do movimento, a primeira coisa que ele fez foi suspender a derrama, como forma de evitar que os colonos se revoltassem. E aí deixou os inconfidentes, coitados, na míngua. Tá bom? Uma outra questão importante também, que nós já falamos, era a questão do artesanato colonial. Tá? Comércio e artesanato colonial. Se fazia tudo na colônia: roupas, móveis, armas, ferramentas para mineração. Tá? Sapatos, bom, arreios para cavalos, bom, em suma, a quantidade de produtos fabricados na colônia era enorme, né? O que fazia com que os colonos deixassem de importar esses produtos da Europa. E aí, então, o que faz o governo português? Ele proíbe a existência das indústrias, né, no Brasil, chamadas manufaturas na época. Tá? E aí, então, com isso, obviamente, que os colonos também ficam vamos dizer assim, revoltado porque muitos perdem o trabalho, né, fontes de renda e assim por diante. Tá? Imagina se proibir as atividades industriais hoje em dia, por exemplo, no Brasil. Seria um caos, né, uma catástrofe econômica enorme. Né? E foi algo parecido. O objetivo do governo português era forçar os colonos a importar esses produtos de Portugal. Um outro detalhe também foi a independência dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, influenciados também pela ideia iluminista, fazem então a independência deles, né? E com isso, então, arrasta o restante dos países americanos a também procurarem fazer independência. Tá? Então, isso foi um elemento muito forte que favoreceu a Inconfidência Mineira. Tá? Com isso, nós vamos terminar nossa aulinha agora, tá bom? Tá? E retornamos em breve falando sobre outro movimento.